Então, né, não reparem se de vez em quando eu der uma olhadela aqui para baixo, porque tem uma colinha. Eu estudei, eu me empenhei para trazer, me organizei aqui para trazer tudo tintim por tintim para vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui alguns papéis, né? E alguns, como são papéis brancos, talvez vocês não vão conseguir ver tanta diferença, tá bom? Mas a gente vai conversando aqui a respeito. Então, a gente vai falar principalmente de papéis para impressão no jato de tinta, né? Porque geralmente a gente começa com a papelaria personalizada com a impressora jato de tinta, porque ela tem um custo mais barato e também os insumos da jato de tinta elas são bem mais baratos. Então, já não é sobre impressoras, né? Estamos falando sobre papéis, mas já vou deixar aqui um toque, né, para vocês, que se forem comprar uma impressora jato de tinta, pesquisem para comprar impressoras com book. São aquelas que dá para abastecer na garrafinha, sabe? Não compra impressora de cartucho. Às vezes você vai achar uma impressora de cartucho de R$ 199 e depois que você tentar recarregar ou comprar outro cartucho, só o cartucho é R$ 120, R$ 150 e você não consegue imprimir praticamente nada, porque na papelaria personalizada a gente trabalha bastante com impressões chapadas, né? O que a gente fala que é impressão chapada? É a impressão da folha toda, então é uma boa extensão da folha impressa. E isso gasta bastante tinta, tá? Então, assim, só assim um adendo. E aí, né, só um outro adendo que eu vou falar para vocês do papel colchê, porque às vezes vocês já ouviram falar e eu não vou falar dele hoje aqui, porque o papel colchê é para impressão a laser, tá? Se vocês comprarem um papel colchê, ele não vai conseguir, você não vai conseguir usar na jato de tinta, porque a tinta, ela não ancora, né, que é a palavra certa, que ela não fixa ali no papel, tá joia? Então, observa sempre isso para não comprar um papel errado, perder o dinheiro, até porque o custo desse papel é um pouquinho mais caro, tá bom? Então, vamos começar falando de papéis brancos para impressoras jatos de tinta. Vou começar aqui pelo uma história de amor e ódio, assim, que é o papel offset. Esse aqui é o papel offset, tá? Eu trouxe a folha em branco, tá, gente? Porque não tinha nenhum projeto, assim, muito grande que eu pudesse ficar imprimindo, né, e imprimir em vários tipos de material diferente, porque vamos ser realistas, né? A gente iria gastar uma quantidade de papéis muito grande, seria muito útil para vocês, mas, né, ficaria um pouco pesado para mim. Então, assim, papel offset. O que é o papel offset? O papel offset ele é o papel sulfite, só que com uma gramatura um pouco maior, ok? Então, sempre que a gente vai começar no ramo de papelaria personalizada, qual a gramatura mínima? Para caixinhas, porta-bombom, algumas lembrancinhas assim. Gramatura mínima, 180 gramas. Às vezes você vai fazer um bloquinho, a folha de dentro do bloquinho pode ser uma gramatura menor, 75, 90 gramas, mas a gente está falando aqui em caixinhas, sacolinhas, que é o básico aí, né? Topo de bolo para papelaria personalizada, tá bom? Então, sempre o mínimo, 180 gramas. Então, tem o papel offset, que ele é o quê? Como se fosse o papel sulfite, aquele papel que a gente compra na papelaria, aquelas resmas de 500, só que ele tem uma gramatura bem maior. Então, eu trouxe aqui também o sulfite, né? O papel sulfite, isso aqui estamos carecas de conhecer. Às vezes também a gente usa para fazer, eu uso para fazer balinha personalizada, uso quando eu vou fazer bloquinho, né? Então a gente usa as folhinhas de dentro, geralmente 75 ou 90 gramas, tá ok? Então eu já trouxe aqui pra gente comparar, ó. Papel sulfite e papel offset. Tô segurando aqui da mesma forma e olha aqui a diferença, né, da estrutura desses papéis, né? Esse aqui é offset 180 gramas. Se eu trouxesse aqui uma folha 140 gramas, ela provavelmente ficaria um pouquinho mais rígida, tá? Mas isso não é uma regra para todos os papéis. Ah, quanto maior a gramatura, mais firme. Não necessariamente, porque depende da estrutura do papel, que nem sempre vai ser a mesma. Daqui a pouco a gente vai falar do craft e eu volto aqui com o offset para a gente ver essa questão da estrutura de papel, tá bom? Então, o papel offset ele tem o quê? Um acabamento fosco, porque
ele é tipo um papel sulfite, né? Ele tem o melhor custo-benefício, tem um acabamento fosco. Custo-benefício por quê? Porque você tem um valor dele mais acessível, tá? E ele tem uma vantagem sobre o papel mate e o papel glossy, né? Ou o papel fotográfico, ok? Então, tem o papel offset, que ele é um acabamento fosco, ele não desbota com o tempo, né? Porque quem trabalhou já com fotográfico já teve alguma experiência assim, desagradável. A gente faz trabalho com fotográfico, mas se ele for ficar diretamente exposto à luz, ele vai desbotar. Sim, não dura a qualidade, né? Ele vai desbotar. Dependendo do que for, ele vai amarelar. Eu já trabalhei com papel fotográfico com impressão a laser. A impressão em si, ela não desbota. Mas o que acontece? O papel amarela. Então, né, ele tem essas duas questões aí, né? Ou o papel, né, o desbotamento vai acontecer junto com esse amarelamento, ou então, se você fizer uma impressão que não desbota, né, com uma coisa que não vai se desbotar, você vai ter o problema com o papel amarelado. Então, eu tive, sim, esse problema, né, quando trabalhei com impressão a laser com papel fotográfico, mas a gente ainda não chegou lá, né? Então, o papel fotográfico, ele já tem esse acabamento brilhoso aqui, tá? Ó, vocês já conseguem até ver, né? Ó, deixa eu pegar até o offset aqui. Ó, offset fotográfico. Vocês estão vendo que eu tô com uma luz aqui em frente e ele reflete já a luz aqui. Você já vê que é um acabamento brilho, né? Então, ele recebe esse tratamento para ter essa camada aqui, né? E ser esse fotográfico. Esse papel fotográfico, ou esse papel gloss, ele não é o papel fotográfico que se é usado, por exemplo, em lugares que revelam fotos. Porque esse papel que se usa em locais que revelam fotos, sim, esse papel ele não desbota, ele tem uma qualidade muito boa. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai oferecer para o cliente, por exemplo, trabalhos com foto, aquelas fotinhas Polaroid, alguma coisa assim, entendeu? Então, a gente tem que buscar laminar ou jogar um verniz que não vai fazer esse papel desbotar. Eu confesso para vocês que eu já tive a experiência tanto do laminado como a experiência do verniz e em ambos os casos desbotou, tá? Eu usei um verniz da Acrylex, eu acho que ele não tá aqui agora, né? E laminei com BOPP e realmente, assim, não teve uma boa durabilidade, né? No entanto, eu tenho aqui algumas coisas que eu imprimi e coloquei no porta-retrato e ele não desbotou, né? Porque o vidro do porta-retrato está fazendo essa proteção. Inclusive, esses dias eu estava mexendo em algumas coisas, tinha uma que estava no porta-retrato e eu tirei. Estava no porta-retrato, estava ok, ficou uns 2 anos no porta-retrato. E aí eu tirei, né? E troquei a foto. E aí esses dias eu estava mexendo lá e achei ela toda desbotada, guardada na gaveta, toda desbotada, tá? Então, assim, muito cuidado com os trabalhos que você for fazer no fotográfico, se eles forem para durar mais tempo, ok? Álbuns de figurinha, fotos polaroides, caixinhas com foto de lembrancinha. Então, você vai ter que dar um tratamento, porque senão, daqui a um tempo, vai ter uma cliente falando mal do seu trabalho. O adesivo da propaganda do seu trabalho, que estava naquela caixinha que estava linda ali, maravilhosa, há 2 anos atrás, ele vai continuar lá, porém numa caixinha detonada e desbotada. Então, né, vamos ficar bem atentos a essa questão. Uma outra coisa em comparação aqui ao offset e ao fotográfico. Eu tenho aqui um personagem impresso no papel fotográfico, né, e essa aqui está impressa no offset, ok? Ó, olha a diferença, né? É indiscutível, tá? É indiscutível essa diferença aqui. A qualidade, o brilho, o acabamento do fotográfico, ele fica top de linha, né? Quando a gente bota assim, perto, chega a ser até uma covardia com o offset, né? Então, assim, o meu conselho pra vocês, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente o quê? Vendia. Quem sabe um dia eu vendo meu conselho pra vocês, mas por enquanto eu tô dando de graça. Meu conselho pra vocês é o quê? Eu me decidi, vou trabalhar com o offset, pesei os prós e contras e acho que o offset é um bom material para que eu possa trabalhar. Então,
não fique comparando, não fique se lamentando pelo que você poderia estar fazendo com o fotográfico, o resultado que você poderia estar tendo com o fotográfico e não está tendo, porque está trabalhando com offset. É uma questão de escolha e principalmente é uma questão de você sempre passar para o seu cliente, olha, eu trabalho com papel fosco, ok? Ele tem uma durabilidade melhor, sempre assim, né? Eu sempre dou para as minhas clientes a opção, eu sempre falo com elas, olha, eu tenho papel fotográfico, que é brilhoso, e tenho papel fosco. Várias boleiras, clientes minhas, isso é um fato mesmo, preferem o papel fosco por questão de reflexo na hora da foto. Vamos pegar de novo as nossas imagens aqui. Ó, contra-luz, deixa eu botar aqui, contra-luz. Ó, o flash de uma máquina, de uma câmera, por exemplo. Tá lindo o acabamento. Ó, de perto assim, acabamento lindo. Mas aí, vamos botar aqui, deixa eu pegar aqui, tentar botar bem na direção. Olha só, né? Aí tô numa festa, o fotógrafo vai fotografar o topo de bolo, por exemplo. Olha como vai sair. Ele com reflexo, tá? Então, ou uma caixinha, né? Você fez uma caixinha linda, cheia de detalhes, e na hora de fotografar, ela vai sair assim, cheia de reflexo. Então, eu acho que assim, é uma questão de escolha, fotográfico, tá? Uma questão de escolha, o offset, que você tem que fazer. E tem também o papel mate. O papel mate, ele tem um acabamento fosco do offset, que não dá aquele reflexo, e o acabamento do fotográfico. Então, o papel mate, ele é maravilhoso, até que você descobre que ele tem um problema. O papel mate, ele tem um tratamento, é como se ele recebesse uma cera sobre a folha, né? Então, é essa cera que faz dar esse acabamento de papel fotográfico, porém fosco, ok? E aí, conforme você vai imprimindo, com o tempo que você vai trabalhando, essa cera agarra nos roletes da sua impressora e, com o tempo, a sua impressora vai para as cucuias, né? E ele também tem essa desvantagem do desbotamento. Com o tempo, o papel mate também vai desbotar, ok? Então, assim, vai anotando aí e vai ponderando com o que você vai trabalhar, tá bom? Eu fiz uma opção para trabalhar com papel offset. Às vezes tem o papel fotográfico aqui disponível, e inclusive essa questão do papel fotográfico amarelar, né? Se você comprar uma grande quantidade de papel fotográfico, guarda ele em uma sacola escura ou em uma caixa fechada para que ele não receba claridade, porque senão mesmo sem ele estar impresso e se ele estiver na claridade, com o tempo a sua folha vai amarelar. Então, assim, eu tenho papel fotográfico que se os clientes quiserem, eu ofereço também esse trabalho. Digo que tem essa questão do reflexo, dependendo da lembrancinha, falo que tem essa questão do desbotamento, né? E eu tive essa experiência com o verniz e tive essa experiência com o BOPP, então eu não dou garantia até que eu consiga um outro material para fazer um teste, esse desbotamento não aconteça. Eu não garanto a cliente, eu garanto sim o papel offset, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa. Outra coisa. O papel fotográfico também, dependendo se você passar algum objeto nele, alguma coisa assim, ele arranha, sabe? Como se tirasse a tinta, né? Porque a tinta ela fica mais, ela não penetra no papel, como o papel offset que é fosco, né? É como se a tinta sugasse o papel. O papel brilhante, que tem essa camada para receber a tinta fica mais aqui por cima. Então, qualquer coisa ele vai riscar, tá? Então, principalmente impressões mais escuras, pode acontecer esse problema. E se, por exemplo, fiz uma caixinha preta e fui lá vincar a caixinha, né? Às vezes tesourete, vai vincar alguma coisa. Pode acontecer também de ficar esse arranhado, esse acabamento não tão legal no fotográfico, tá bom? Vou dar uma pausa aqui e vou fazer um próximo vídeo que a gente vai falar então dos papéis coloridos.